Entre nesse convite de amor e proteção com o São Francisco de Assis, o santo que cuida e protege os animais. Vamos juntos criar essa homenagem? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Camp. Hora de colocar a mão na massa. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar nos bracinhos que vão dar vida ao nosso São Francisco de Assis. Bora começar? Dando início às aulas do nosso São Francisco de Assis, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre os materiais que a gente vai precisar para fazê-lo. E eu quero começar falando sobre as linhas que eu utilizei aqui. Vou falar primeiro sobre a linha que eu utilizei para fazer toda a parte da roupa dele, barba, bigode, cabelo. Eu uso sempre as linhas amigurumis da Círculo, porque são linhas que eu gosto bastante de trabalhar, tá? E aqui eu estou usando a linha Brigadeiro, a 7569, para trabalhar no corpo, cabelo, barba e bigode dele. E o capuz também, né? Eu também estou utilizando a linha Chantilly. E a Chantilly eu estou utilizando na cor da pele dele. A Chantilly é a 7563. Para fazer o cachorrinho e a pombinha, eu utilizei a linha Amigurumi Slim, que ela é um pouco mais fina. E eu gostei bastante de trabalhar com ela nessas peças menores. E eu usei ela na cor branca, a 8001. E só para fazer esse detalhezinho aqui da coleirinha, eu utilizei a cor azul candy, da mesma Amigurumi Slim. Que aqui o número dela é a 2012, tá? É um detalhe pequeno, se você pode fazer com qualquer outra linha que você tenha na sua casa, não precisa comprar o novelo só para fazer o detalhezinho do pescoço dele, tá? Mas eu tô aqui mostrando para vocês o que eu utilizei. Assim como para fazer o cordão aqui da cintura dele, eu utilizei a Off-White, já na amigurumi normal, e a Off-White é a 8176, tá? Para fazer os detalhes aqui da lapela dele e aqui da auréola, eu utilizei a linha Encanto Slim, na cor amêndoa. Bom, de linha, a única que eu vou precisar mais é uma linha de bordado na cor preta para eu bordar aqui os olhos dele e os olhos também da pombinha. O biquinho da pombinha aqui você pode fazer com qualquer pedacinho de linha que você tem aí, tá? Não tem necessidade nenhuma também de comprar linha para fazer. Sobre as agulhas. Aqui eu estou usando 3 modelos de agulha. Estou usando agulha 1.8 para as peças pequenas. Estou usando a 2.2, que é para os braços dele, e a 2,5 para toda a parte de corpo e também do capuz dele. Estou usando também, para firmar os braços, esse arame que chama arame limpa-cachimbo, tá? É um arame fino, mas eu gosto dele porque ele tem esse peludinho, e a hora que eu dobro ele, eu coloco nos braços e eu não preciso encapar ele, porque ele não vai furar, tá? Então é um arame fino, mas que me dá a sustentação que eu preciso para os braços para depois segurar o cachorrinho. O que mais que eu tenho aqui? Eu usei na base dele aqui, olha, na base dele eu estou usando, essa base é uma base acrílica de 6 centímetros. Mas caso você não tenha, não ache fácil uma base acrílica, ou você não vai comprar uma série de bases acrílicas só para pegar uma, né, para fazer esse projeto, você pode usar um material mais resistente que você tem, uma tampa de alguma Tupperware, algum pote de plástico que você não usa mais. E no meu caso aqui, deu 6 centímetros. Se seu ponto for maior, pode ser que você precise de uma base um pouco maior, se seu ponto for mais folgado.
Ou se o ponto for justo, pode ser também que seja um pouquinho menor, tá? Nesse caso aqui, a gente está usando a de 6 centímetros. Também estou usando o enchimento acrílico na cor branca mesmo, tá? Que é o mais fácil da gente achar. Estou usando alfinete, estou usando tesoura, agulha de tapeceiro. Estou usando 2 tipos de cola. E aqui eu uso essa cola da Alins, mas você acha a cola que você gosta mais, sendo que essa daqui é para tecido e essa daqui é a que cola joia, cola lantejoula, que eu colo essa parte aqui que eu gosto de colocar essa parte do adesivo, eu colo com esta cola aqui, tá? Então você precisa de uma de tecido e uma de adesivo. Tenho também aqui um aro que eu estou utilizando para fazer a auréola dele. E esse aro aqui, deixa eu medir aqui com vocês. Ele tem aqui, olha, 5 centímetros, tá? Então esse aro, esse daqui é um aro plástico, que é bem levinho, que a gente vai revestir ele com a linha Encanto para fazer a auréola dele. Os adesivos, que eu gosto bastante de usar, mas que é super opcional, caso você não queira colocar, também fica tão bom quanto. Que mais que eu tenho aqui? E tenho esse mini tercinho aqui de madeira. Os franciscanos, eles usam um terço de madeira, né? E esse daqui é de madeira. Esse daqui eu comprei em São Paulo, numa loja que chama Gladys, artigos religiosos. E eles têm vários tipos de tercinhos lá, tá? Acho que vocês conseguem achar na internet também, eles acho que enviam para todo o Brasil, se eu não me engano. E é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Não, acho que eu não esqueci de nada. Então, é isso. Esses são os materiais que a gente vai precisar para trabalhar com o nosso São Francisco de Assis. Agora vamos começar as nossas aulas. Então, vamos começar o nosso São Francisco de Assis pelos braços dele. Como que a gente vai fazer aqui? Eu estou usando aqui a agulha 2.2 e se você quiser, você também pode usar a 2, que fica bem legal, tá bom? Eu sei que tem algumas marcas de agulha que não tem a numeração 2.2, né? Então, você pode usar a 2 também. Então, vamos começar aqui com a cor do corpo que você escolher para ele. E eu vou fazer aqui um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e 4. Vou fechar bem esse anel mágico. E aí certifica que tá bem fechadinho, para na hora da mãozinha dele não ficar aparecendo buraquinho, tá bom? E vou fazer a carreira número 2 agora, com um ponto baixo e um aumento, por toda a carreira número 1, né? Então vamos aqui, ó, no primeiro ponto, aqui, logo depois do anel mágico, o que que você fechou? É o primeiro ponto. Isso é um pouquinho difícil quando a gente faz com 4, que fica bem apertadinho aqui, mas vale a pena, porque depois na finalização o trabalho fica bem bonito. Peguei as 2 alcinhas, né, do ponto, e vou pegar esse fio aqui do anel mágico que eu fechei bem e vou carregar aqui atrás para esconder esse fio, já ir trazendo ele para esconder. Então vou fazer aqui um ponto baixo. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. Tá bem apertadinho aqui, meu ponto é bem apertado também.
Então fica um pouquinho difícil essa segunda carreira aqui, mas depois facilita. Um outro ponto baixo. E no final eu faço um aumento. Acabei aqui a carreira número 2 com 6 pontos baixos. Então aqui eu já corto o fio que eu vim escondendo, pode já cortar. Vou tirar meu marcador aqui. E aqui a mão, olha como é importante ver. Se a gente continuar crochetando sem desvirar, ele vai ficar virado para cima assim, e depois fica ruim de desvirar, tá? Então aqui você já ajusta o trabalho, ó. Você já vira ele aqui, ó, vai virando. Ó, eu dou até umas apertadinhas na hora que eu viro aqui, ó, para a mãozinha já ficar certinha lá, tá bom? Então, eu finalizei a carreira 2 com 6 pontos baixos e agora eu vou fazer a carreira número 3. A carreira número 3, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento no próximo, né? Um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aí eu repito, um ponto baixo, segundo ponto baixo e 2 pontos baixos no mesmo ponto aqui, que é o aumento. Eu terminei essa carreira número 3 com 8 pontos baixos. E olha como fica bem delicado aqui a mãozinha dele aqui, o começo da mãozinha dele, quando a gente começa com 4 pontos, ó. Fica bem delicado. Agora, a carreira número 4, eu vou fazer 8 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no último ponto, eu vou fazer a troca de cor. Então, o que que eu vou fazer? Antes de finalizar o último ponto, eu já vou trazer o fio para troca de cor. Vou tirar aqui meu marcador para ficar fácil de vocês observarem, ó. Coloco a minha agulha aqui para fazer o último ponto da carreira número 4 e faço a laçada. Pego a linha lá atrás e trago para frente. Só que na hora de finalizar, eu vou finalizar já com a cor da troca de cor, que no meu caso aqui, ó, a cor brigadeiro que eu tô usando para fazer a roupa dele. Então, aqui, eu já vou deixar ela aqui para trás, ó. Quando eu for finalizar o ponto, eu já finalizo com ela. Porque aí, quando você finaliza já com ela, você já começa a próxima carreira com a cor certa. Tá bom? Então, eu finalizei aqui a carreira número 4 com os 8 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 5, ponto sobre ponto, 8 pontos baixos também. Então, venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
e a última aqui 8. Eu já vou cortar esse pedaço de linha aqui da cor do corpo, que eu não vou mais trabalhar com ela aqui. Vou pegar a cor do corpo e esse comecinho aqui do brigadeiro e já vou dar um nozinho para prender bem essa linha. Dou um nozinho e vou empurrar essa linha lá para dentro. Não vou nem cortar. Olha, venho aqui e empurro aqui para dentro. Pronto. Então, eu finalizei a carreira número 5 com 8 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 6, também com 8 pontos baixos, só que eu vou trabalhar só nas alcinhas de trás da carreira número 6, ou seja, só em BLO, que são as alcinhas de trás aqui. Então, vou colocar meu marcador. E vou vir aqui, olha. Só na alcinha de trás. 1. Deixa eu só puxar aqui que me ficou muito folgado. Vou de novo. Na alcinha de trás. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E a última, 8. Eu finalizei aqui a carreira número 6 com 8 pontos baixos também. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer da carreira número 7 até a carreira número 17, eu vou fazer só com pontos baixos, ponto sobre ponto e normal, pegando as duas alcinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui, da carreira 7 até a 17, em pontos baixos, 8 pontos baixos cada carreira, ponto sobre ponto, e volto aqui para a gente dar continuidade. Cheguei aqui na carreira número 17, e agora eu vou finalizar esse braço. Então, vou cortar aqui um pedaço, mais ou menos aqui, ó, para fazer a finalização do braço. Vou puxar essa linha. E aí, vou vir com uma agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui meu fio, ó, na agulha de tapeceiro. E vou finalizar esse braço com um ponto falso, tá? Pra gente deixar ele bem bonitinho. Como que eu vou fazer aqui o ponto falso? Eu vou vir, aqui é o último ponto, né, ó, da minha carreira, número 17, as duas alcinhas. O próximo ponto seria esse daqui, né? Que tá bem junto dele. Eu vou pular esse ponto e vou no ponto seguinte. E vou vir com a agulha de fora para dentro. Passo a agulha de fora para dentro e puxo. Venho aqui novamente naquele ponto, o último ponto que a gente fez da carreira 17, e vou vir com a minha agulha do meio para dentro, pegando só uma alcinha, ó. A hora que eu faço isso, eu crio aqui, ó, um ponto falso. Tá bom? Essa é uma maneira da gente finalizar a peça e ela ficar bem retinha. Vou vir aqui dentro, vou pegar um pontinho, vou dar um nó e vou passar minha agulha aqui por alguns pontos aqui por dentro. Só para esconder essa linha. E pronto. Já posso cortar.
que esses braços a gente vai embutir no corpo quando a gente for fazer o corpo. Então, não vai ter costura, tá? Para finalizar, eu vou fazer aqui um detalhe na manga dele. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a agulha, vou pegar, antes de mais nada, a minha linha da cor da roupa, tá? Aí vou vir com a minha agulha do fim do braço para a ponta aqui, ó. Dessa direção eu coloco a minha agulha, tá? Venho aqui e prendo o meu fio. Prendi o meu fio, faço uma corrente. Então ficaram duas correntinhas, ficou a correntinha de prender o fio e a correntinha que eu dei depois. E agora eu vou fazer por toda a volta da manga um ponto meio alto em todas as correntinhas da frente da minha carreira número 6 que eu deixei. Então aqui eu vou, todas as carreiras número 6, eu vou dar, todas as argolas da frente da carreira número 6, eu vou fazer um ponto meio alto. Como que eu faço o ponto meio alto? Dou uma laçada na agulha, venho lá, vou lá onde eu tenho a alcinha, né? Insiro a minha agulha, puxo uma laçada, vão ficar com 3 laçadas na agulha. Aqui eu pego e puxo as 3 de uma vez. E repito esse meio ponto alto por toda a volta da manga dele. Peguei o último ponto aqui agora. Então, foi o total de 8 pontos meio altos. As 2 correntinhas valem como um meio ponto alto e mais 7 pontos altos meio pontos altos no entorno. Cortei a minha linha e agora eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz para finalizar aqui, eu vou fazer na manga também, para ficar um acabamento legal. Então, eu venho aqui com a minha agulha de tapeceiro, insiro o fio. E agora, eu vou aqui, olha, deixei aqui o fiozinho aqui. Agora eu quero deixar o fio aqui, para ele não atrapalhar vocês verem, né? Mas não quero cortar ele ainda, porque eu vou usar ele para dar o nó. Eu prendi a linha aqui e fiz a corrente. Então, eu venho aqui aonde eu fiz a corrente, então, onde eu prendi e onde eu fiz a primeira corrente. Venho aqui onde eu fiz a primeira corrente, ponho a agulha de fora para dentro nas 2 alças e posso puxar. Venho no meu último meio ponto alto, de dentro para fora, do meio, né? De dentro para fora do meio e puxo também. E aí você puxa bem, para ele ficar bem fechadinho, bem certinho, tá? Vou dar um nozinho nesses 2 fios. E esconder esse fio lá para dentro. A hora que você for esconder, você puxa bem até o nozinho entrar no crochê, tá? Que ele tem que entrar para ficar escondido, ó. Pega o outro pedaço do fio e também leva lá para dentro.
Aqui você já pode cortar o fio. E aí a gente fez a manga dele. Então com isso a gente finaliza o braço dele. E agora você faz outro braço igualzinho a esse, tá bom? Eu vou fazer aqui e depois a gente volta para começar o corpo. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!